Fala pessoal, Wesley aqui. No vídeo dessa semana nós vamos falar desse parcelamento, dessas notificações que o microempreendedor individual tem recebido nesses últimos meses. Então, o microempreendedor individual ele tem ali que pagar a sua contribuição, né, sobre o valor devido do INSS, do ISS e do ICMS, de acordo com a sua atividade. Então esse pagamento ele é mensal, então o MEI tem que pagar ali sua guia mensal, isso nós sabemos disso. E aí o que acontece? Muitos MEIs deixam isso em atraso, e aí a Receita Federal, o que ela está fazendo? Ela está cobrando esses valores que ficaram em aberto. Então são agora uma cobrança mais incisiva, né? É uma cobrança mais forçada, e aí tem se não pagar, né, tem aí o problema de ser excluído do microempreendedor individual, do Simples Nacional. Então, o MEI fez lá, tem o seu MEI, está exercendo ou não a atividade, ele tem que fazer ali os pagamentos devidos dos seus impostos. Se não estiver pagando, então a Receita pode cobrar, e agora ela está cobrando de forma mais incisiva. Então, o que está sendo cobrado? E aí todos os MEIs que estão em débito estão sendo notificados. Como que é essa notificação, né? Vamos falar primeiro dessa notificação. Então, como que o MEI vai ficar sabendo que ele está devendo? Ele vai ter que entrar no site da Receita Federal, através do portal ECAC, e lá dentro do portal ECAC, ele vai lá no domicílio tributário. Então lá vai ter a notificação, que é um termo de intimação, que aí ele é obrigatório a ler ali o termo de intimação, e aí ele fazer a sua ciência, né? Ele tomar a ciência daqueles débitos que estão sendo cobrados. Então ele tem que entrar lá nesse portal do MEI, lá tem o domicílio tributário, ele pode entrar com a senha Gov, ou ele pode entrar com um código de acesso que ele pode criar ali. Então ele entrou, ele vai ver se a sua empresa foi notificada ou não. Se foi notificada, você tem que então fazer a quitação desses débitos. Ou quita integralmente, ou você vai fazer o parcelamento desses débitos. Então você pode parcelar esses débitos lá no site, nesse site mesmo, tem lá a opção parcelamento do Simples Nacional, caso os débitos estejam na Receita Federal. Como que acontece, né? O débito está na Receita Federal e depois ele vai para a Procuradoria, que é a dívida ativa. Então, se você não paga o débito enquanto ele está com a Receita, ele vai posteriormente para a dívida ativa. Então, o que o microempreendedor tem que fazer? Ele tem que entrar lá, olhar se ele tem esse débito. Tendo esse débito, ele tem que regularizar. Lá no termo de intimação vai falar o prazo, geralmente 30 dias. Não pagou em 30 dias, o seu microempreendedor é excluído do Simples Nacional. Então tem que fazer o parcelamento para manter no regime do Simples Nacional. Não fiz o pagamento, não tem condição de fazer, não tem condição de parcelar. Então o seu MEI vai ser excluído do microempreendedor individual, e aí ele já começa a contar nos outros regimes, que é o lucro presumido ou lucro real. Então, o que você tem que fazer? Eu não exerço atividade. O que você vai fazer? Você vai entrar, fazer o parcelamento primeiro, e depois você pede a baixa do seu MEI, porque aí todo mês ele vai ter a guia para você pagar. Se você fizer a baixa e não fizer o parcelamento, os débitos vão ser transferidos para o seu CPF. O que está acontecendo? E já vi dois casos aqui. A pessoa no seu CPF vai lá e consulta alguma pendência, e aparece essa pendência do MEI no CPF. Por que isso acontece? Porque o microempreendedor ele é um empresário individual. O empresário individual, os bens do sócio se confunde com o bem da empresa, é tudo a mesma coisa. Então a Receita está usando este argumento para cobrar pelo CPF. Então, se a pessoa entrar no CPF, pode ser que apareça lá essa pendência do microempreendedor individual dele, que está com débitos de impostos em aberto. Então o que tem que fazer é regularizar. Eu não estou usando, faz a baixa, cancela esse MEI, faz o parcelamento, você vai ter que pagar. Infelizmente a Receita não quer saber. Eu abri e não usei. Não interessa. Eu abri para exercer um serviço e não exerci.
e não baixou, a Receita vai cobrar os seus impostos e aí você tem que pagar. Então, é urgente fazer isso, tá? O mais rápido possível. Se os débitos já estiverem na dívida ativa, tem uma vantagem muito grande. Lá na dívida ativa, está conseguindo reduções nos juros e multas. Então, você pode fazer esse parcelamento dentro da Procuradoria da dívida ativa e tem condições muito especiais lá. Tem conseguido até 70% de redução dos valores. Então, é importante você entrar para fazer esse parcelamento para poder aproveitar essa redução desses impostos, né? Essa redução no parcelamento. E aí você vai entrar também no mesmo caminho, vai fazer o parcelamento, vai lá consultar as condições, o máximo é 70, aí depende da quantidade de parcelas, depende da forma de pagamento. Você consegue ali simular, né, antes de finalizar a sua decisão, né, de qual parcelamento você vai escolher. Você faz ali, você faz a simulação. Eu quero simular em mais vezes, eu quero simular em menos, e aí você faz essa simulação, lá vai te dar os valores, quantas parcelas você vai pagar, e aí essas parcelas são mensais. E o parcelamento do MEI, a parcela é sempre no último dia útil do mês. Você fez o parcelamento agora em setembro, você vai pagar a primeira parcela, a entrada, e a próxima parcela vai ser no último dia útil de outubro. E aí você fazendo o parcelamento, tem uma opção bacana lá dentro também, que você pode colocar os seus impostos em débito automático. Eu tenho um MEI e esqueço de pagar. Então, lá você tem a opção de cadastrar o débito automático. Você pode cadastrar uma conta bancária lá, que todos os meses ele vai ser debitado na conta. Você não vai precisar ir no banco pagar, ter a questão de esquecimento, essas coisas. Então, abrir a conta tem que ter saldo, logicamente, na conta, né, para fazer o débito. E aí você fez a conta, fez o cadastro, vai debitar todo mês aí na sua conta. Então, isso é importante para você não esquecer. E aí, depois que você faz o parcelamento, paga a entrada, né, que é a primeira parcela. A partir da segunda parcela, você já pode colocar em débito automático para você não esquecer. E no débito automático você pode colocar numa conta do CNPJ do MEI ou numa conta do CPF do proprietário do MEI, do sócio, né? Então você vai colocar essas opções e aí todo mês ele vai debitando ali na sua conta sem risco de você esquecer. Então é importante que você faça isso o mais rápido possível. Wesley, eu não sei como fazer. Então pode nos chamar aí, que a gente faz para você esse trabalho. A gente passa o orçamento dos valores, logicamente, antes de executar. E aí a gente vai conversar e vai ver qual a melhor opção para você. Eu quero este parcelamento, eu quero este, eu quero diminuir, quero mais parcelas. Nós fazemos esse trabalho para você e deixamos ele aí direcionado já para você. O parcelamento, o débito automático e, se você precisar, também a baixa do seu MEI. Então nós fazemos tudo, deixamos tudo pronto aí para você, ok? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. E precisou, entre em contato conosco, se inscreve no nosso canal para receber os nossos conteúdos também, ok? Forte abraço, até mais.